Mas as capivaras, como elas são grupos sociais muito grandes e elas são um roedor, elas são grandes, mas elas são um ratão. Então elas têm uma taxa de reprodução super grande. Se você não tem ninguém que come as capivaras, acabou o predador, começa a ter um risco de infestação de carrapatos, que é o que tem acontecido em muitas cidades do estado de São Paulo. Então tem que tomar muito cuidado quando vocês forem em áreas de rio, de lagoa, para sempre usar calça, tênis, só se já for uma área conhecida, que não tem problema, para vocês não pegarem o carrapato. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que acontece é que nas cidades existe risco de atropelamento. Então, olha o tamanho desse bando de capivaras atravessando uma rua. Todo mundo tem que parar, tem que tomar o maior cuidado. Se você atropela um bicho desse, você pode matar o animal e você pode morrer também, porque é um bicho muito grande. Né? Se causar prejuízo para o carro só, já seria até bom, perto do que poderia acontecer. Isso aqui não é culpa apenas da população de capivaras, é também da falta de infraestrutura nas cidades e nas estradas, porque, por lei, aqui no estado de São Paulo, e já estão tentando votar uma para o Brasil, todas as rodovias, elas precisam ter o que a gente chama de passagem de fauna. Então, tem que ter um local onde os animais possam passar de maneira segura e não seja perigoso nem para o motorista, nem para os bichos. Então, tem que ter cercas ao redor das estradas, locais que vão por baixo ou por cima, para eles conseguirem passar. Então, aqui a gente tem uma causa dupla, tanto do ser humano, quanto desse desequilíbrio da falta do predador. E o aumento também das populações de herbívoros, eles podem causar prejuízos econômicos, porque esses animais adoram o milho, adoram uma cana-de-açúcar, e eles entram nas lavouras e vão com tudo. Dependendo do tamanho da população, pode ser um prejuízo grande. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês que, assim, não é uma coisa que está longe da gente. Muitas vezes a gente pensa, mas tudo bem, não tem onça, mas lá na zona rural, o que eu tenho a ver com isso na cidade? Tem muito a ver, porque a gente está sofrendo, inclusive, com questões de saúde pela falta desse predador. Tá? Bom, e finalizando aqui, uma outra maneira como a gente é influenciado por essas questões da regulação de cima para baixo, de baixo para cima, aqui a gente estava falando de uma regulação de cima para baixo. Faltou o predador de topo, aumentaram os consumidores, os herbívoros. Aqui é o que a gente fala de baixo para cima. Lembra que a gente viu que a base de presas tem diminuído muito por causa da caça? Quando você tem uma diminuição na base de presas, as onças, elas começam a procurar outras fontes de alimento, porque elas não encontram mais o alimento nas matas. Já não tem mais mata, já não tem mais presa nativa, elas começam a tentar atacar animais domésticos que estão fáceis à sua disposição. Então, aí vem também o manejo inadequado do gado. Então, existe uma série de formas de você proteger o seu gado, de proteger suas galinhas, né, mantendo em cercas, em galinheiros, colocando cerca elétrica. Quando uma vaca ela vai dar à luz, né, ela está prenha, você não pode deixar ela ir perto da mata, dar à luz sozinha. Tem que ter todo um acompanhamento para evitar esses ataques. Então, é muito fácil pôr a culpa na onça, mas a pessoa não pensa que ela largou a vaca dela para entrar no meio da mata e foi. Né? Então, a gente tem que pensar nos dois lados. Tem o que a gente está fazendo para esses animais atacarem o nosso gado. Bom, e aqui é o meu projeto de doutorado. Dentro desse contexto todo, só vou apresentar para vocês o título aqui, né, e onde a gente está trabalhando. Então, o título do meu projeto são as consequências da extinção da onça-pintada nas populações de mamíferos terrestres de médio e grande porte na Mata Atlântica. Nós vamos estudar as aves também, né, para tentar ver se tem essa diminuição das presas causada por uma possível liberação do mesopredador. Essa liberação do mesopredador é uma grande pergunta no Brasil ainda e nos trópicos, porque se tem evidências disso em outros locais, mas para cá é muito raro. Porque os nossos mesopredadores, como a jaguatirica, o gato do mato, o gato morisco, eles são muito sensíveis à perda de hábitat, são muito sensíveis à presença humana. Então, muitas vezes, eles também diminuem. Quando diminui o predador de topo, por causa das mesmas causas que levam a onça à extinção, eles também são levados à extinção. Então, a gente está tentando entender isso.